verdade, para quem fica adulto e continua se dedicando ao esporte como ofício, sabe que, como todo trabalho, é preciso conhecer os direitos que lhe estão assegurados. E este é o tema do Mundo do Trabalho desta noite. Para falar sobre o assunto, estão hoje comigo aqui no estúdio o advogado Itamar Cortes. Ele é especialista em direito desportivo e faz parte da Comissão de Direito Desportivo da OAB Paraná e também do Conselho de Esporte do Estado do Paraná. Também é nosso convidado Fábio Aguaio, ele é presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Paraná e também integra o Conselho Estadual do Esporte. Você que está nos assistindo pode participar do nosso programa pelo 0800 643 7555 ou pelo nosso endereço eletrônico mundodotrabalho@rtve.pr.gov.br. Envie suas dúvidas em comentários que os nossos convidados vão responder o seu questionamento ou então comentar também o seu comentário aqui conosco ao vivo. Quero agradecer então a presença de vocês e quando nós falamos em Copa do Mundo, mesmo o Brasil não ficando para a final, não tendo sido classificado para essa Copa do Mundo de 2010 para as finais, o que a gente observa é que o sonho de se tornar um jogador profissional e principalmente integrar uma Copa do Mundo é presente nos meninos. A gente acabou de ver a reportagem, o repórter pergunta: o que é que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol, jogador de futebol, jogador de futebol. E nesse momento da Copa do Mundo é muito comum que isso aconteça. O que é que os pais, doutor Itamar e também Aguaio, os pais devem saber quando colocam seus filhos nas escolinhas de futebol e depois quando eles já começam para uma fase que podem ser contratados pelos clubes? Tudo bem, doutor Itamar? Tudo bem, boa noite. A primeira questão é com relação à escolinha de futebol, né? Os atletas começam, às vezes, com 5 anos, 7 anos, 10 anos, né? Mais uma situação lúdica. Depois, os atletas que têm algum destaque acabam indo para as categorias de base, indicados talvez pelas próprias escolinhas, muitas escolinhas vinculadas aos grandes clubes de futebol. E pertencendo às categorias de base, os atletas tendo uma capacidade técnica já maior, entram nas equipes para participar das competições das federações. No caso aqui do Paraná, as competições promovidas pela Federação Paranense de Futebol. E esses atletas, eles têm o seu vínculo, o seu registro na federação para poder participar dessas competições. Mas o vínculo de emprego, né, tão somente que os pais podem assinar, os atletas podem assinar, tão somente após os 16 anos de idade. Então, ele só pode ser um atleta profissional a partir dos 16 anos de idade, é isso? Isso, a partir dos 16 anos de idade e até os 21, tão somente com assistência do representante legal dos seus pais para poder assinar o contrato de trabalho. Então, todo contrato até os 21 anos tem que ser feito pelos pais? Exatamente. Assinado pelos pais. Isso, depois, e caso o pai não assine, ou na falta do pai, pode ter o suprimento judicial a partir dos 18 anos. No caso, muitos pais desconhecem a legislação, Aguaio. Nesse sentido, eles podem procurar o sindicato quando vão trabalhar um contrato específico para os seus filhos? Quando é que se pode procurar o sindicato? É importante ressaltar que quando existem esses grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo, a própria Olimpíadas, né? Que, graças a Deus, nós vamos sediar em 2014 a Copa do Mundo e em 2016, cresce dos pais o encaminhamento para praticar as modalidades esportivas. Hoje, graças a Deus, o Brasil é um grande celeiro do esporte. Isso é demonstrado nas várias modalidades aí que somos campeões do mundo e que isso faz a criança criar expectativa de praticar aquela modalidade. E o esporte só atinge esse ápice quando tem ídolos. E o futebol é um dos meios que traz a criança para praticar mais esporte. Mas, graças a Deus, o vôlei, os outros esportes, como o basquete, o futebol de salão, que nós somos top no mundo e temos atletas das grandes ligas, faz os pais também buscar se entreter mais dessas modalidades. É sabido que cada modalidade tem a sua federação internacional que bota as regras, a idade mínima, a idade máxima, que é até questão física do atleta poder praticar. Mas o importante é que hoje no Brasil nós temos a nossa Bíblia, que é a Lei Pelé, que é ela que estabelece as normas para os atletas. É sabido que só 2 modalidades hoje no país têm um tratamento específico, que é o jogador de futebol profissional e o peão de rodeio. As demais modalidades, elas são amparadas pela Lei Pelé de forma do não profissional, que entra o atleta do triatlon, entra o atleta do atletismo e das outras modalidades que são, vamos dizer assim,
acampadas e protegidas pela Lei Pelé. Então, o pai que queira saber sobre as modalidades e sobre os direitos dos filhos, basta ele procurar a Lei Pelé, que hoje está em discussão no Congresso Nacional para reformulação. Ali ele vai ter o teor, quais são os direitos do seu filho quando for chegar no ápice da profissionalização. Mas o sindicato, ele oferece algum tipo de informação também para esses pais? Ou não hoje? Sim, sim. Quando tem pais que querem ter uma orientação jurídica de elaboração de contrato de trabalho, o primeiro contrato de trabalho do seu filho, o sindicato ele disponibiliza a orientação. Tanto é porque hoje, todo mundo sabe, o esporte virou um meio de artista. Hoje tem um agente do atleta, né? Que é o procurador, o empresário do atleta, que ele também, hoje a maioria das equipes de advocacia especializada no direito esportivo também dá essa assistência. Então o sindicato também dá essa assistência e quando o pai do atleta que quer se inteirar da modalidade e como é a formalização do primeiro contrato, nós orientamos também. Bom, e são muitas as dúvidas que as pessoas têm e também os atletas em relação aos seus direitos. Por isso nós fomos às ruas aqui da capital para saber quais são as principais dúvidas. É o nosso Tire Sua Dúvida. Gostaria de saber quais os principais direitos dos atletas profissionais. Itamar, quais são os principais direitos? Os atletas profissionais têm basicamente todos os direitos garantidos como trabalhador normal. 13º, FGTS, férias, né? O que diferencia basicamente o atleta do trabalhador com relação ao contrato de trabalho, basicamente o trabalhador tem um contrato normalmente por prazo indeterminado e já o atleta profissional de futebol tem o seu contrato por prazo determinado. Seria de 3 meses, o mínimo, como mínimo, até 5 anos como máximo. Bom, mas quando a gente fala em legislação relacionada ao profissional, o senhor falou que é semelhante. Mas como é que fica? A gente tem uma linguagem diferente. Por exemplo, no futebol tem direito de arena, tem prêmio, gratificação, bonificação, tem o tal do bicho. O que é tudo isso? O pai precisa saber também, o próprio atleta, o que são todas essas situações diferenciadas que integram a remuneração. Por exemplo, o prêmio, o atleta, a equipe pode combinar já uma premiação no começo do campeonato para uma determinada colocação. Um exemplo, uma classificação para uma Taça Libertadores América, para um acesso para a primeira divisão, né? Dependendo da competição que a equipe participar. Bicho pode ser para cada etapa também vencida, né? Ou para determinada partida, né? Que seria uma gratificação, um valor, né, determinado para se obter um resultado. Seria um empate, um resultado favorável, uma vitória fora de casa para incentivar, né, que além do salário que o atleta recebe, seria esse popular bicho que existe para o atleta ter uma motivação a mais até. E outras situações, daí o direito de arena já seria, né, uma outra situação, que o direito de arena pertence sempre ao clube, né, que é um direito pela transmissão das imagens, né? E esse direito de arena, na Lei Pelé, determina que seja dividido entre os participantes do espetáculo desportivo, no caso os atletas participantes das partidas televisionadas, um percentual de 20% para ser dividido entre os atletas. Que daí existe toda uma polêmica que eu acho que o Fábio também pode... Essa é a grande polêmica da reforma da Lei Pelé. Eles querem baixar o direito de arena de 20% para 5%. Se vamos dizer, uma partida de vôlei, uma partida de basquete, onde a televisão pagaria um valor de 1 milhão, os atletas teriam direito a dividir R$200 mil. Hoje eles querem dividir esse direito do atleta para R$50 mil. Mas para ter essa negociação, tem que ter a participação do sindicato num acordo coletivo. Vale lembrar que no estado do Paraná, como não existe um sindicato patronal dos clubes profissionais, o que rege hoje uma remuneração mínima dos atletas aqui no estado é o salário mínimo regional. Então, o atleta não recebe o piso nacional, ele recebe o salário mínimo regional. E vale lembrar bem como tem o direito de arena, tem o direito de imagem. Muitos contratos hoje são firmados como direito de imagem. Eu monto uma empresa, vamos dar um exemplo, a famosa RS Promoções Esportivas, firma um contrato com um clube, em vez de o clube me pagar um salário direto na folha, contrato de trabalho, não, ele me paga uma prestação de serviço como uso da minha imagem. Isso aconteceu aqui, que todos sabem, no Paraná teve aquele clube chamado Rexona, que
foi uma grande equipe de vôlei campeã no estado do Paraná. O contrato firmado com as atletas que participavam daquela equipe era diretamente com as pessoas jurídicas daquelas atletas. Então elas não tinham um contrato de trabalho, elas tinham um contrato de cessão de imagem que recebiam pelas empresas. Então, alguns juristas e o próprio Justiça do Trabalho entendem que isso é uma sonegação de forma de bular a tributação, de pagar imposto. É sabido que muitos atletas, não é que usam esse subterfúgio, mas os clubes também impõem isso aos atletas para ter essa empresa para pagar menos imposto. E o sindicato está em cima disso? Sempre foi em cima disso. Nós temos denúncia no Ministério Público do Trabalho, até contra o próprio Rexona, quando esteve aqui, para que se pague o valor correto e tenha os encargos trabalhistas para os atletas, até para contar para a questão de aposentadoria, né? Lembrando que essas dúvidas que nós estamos disponibilizando foram feitas, as questões são feitas por atletas. A primeira questão foi feita pelo atleta Giovanni Ferreira. Vamos ao próximo questionamento agora? Eu gostaria de saber se os atletas assalariados têm os mesmos direitos que os trabalhadores de profissões normais. Esse é o Vitor Augusto, que também deve seguir aí no esporte. Ele está na piscina. E aí, ele tem os mesmos direitos de um trabalhador que atua em outras profissões? Só para a gente complementar. Por exemplo, se uma equipe de vôlei, de basquete, ela vai para uma outra cidade, ela tem um regime de concentração, às vezes a partida é noturna. Hoje é sabido que a importância do televisionamento hoje para uma partida de vôlei, de basquete, de futebol é importante. Então, a maioria dos jogos são em horários nobres, então é sempre a partir de 22 horas. E aí, ele não tem um adicional turno, porque já faz parte desse contrato específico que tem na questão do contrato de imagem, do direito de arena. Muitos atletas já buscaram isso na justiça, mas, infelizmente, a Justiça do Trabalho não dá, porque é totalmente diferenciado, até porque é totalmente diferente do horário de trabalho do atleta, é diferente do trabalhador comum, né? Mas ele obedece uma carga horária de quantas horas semanais? Como é que é o ritmo? Ele obedece normalmente as 44 horas semanais, né? A jornada normal, e dificilmente até extrapola, porque os horários de treinamento dos atletas, com certeza, não chega a 8 horas diárias, né? O que acontece que diferencia um pouco a questão do atleta, né, ou muito com relação ao trabalhador, é a questão das concentrações, né? Que estão permitidas, são previstas já dentro do contrato, né? Questão das viagens também, uma série de coisas que no trabalhador normal normalmente não tem, né? Principalmente a concentração. O regime seletista, normalmente o contrato é por tempo indeterminado. O atleta tem um contrato por tempo determinado? Exatamente, por tempo determinado. Que é uma outra diferenciação que fica bem clara, né? E só vai existir a cláusula penal, ou seja, né, que seria para substituir o investimento que os clubes, né, fazem no atleta, né, o antigo passe, né? Então essa cláusula penal, quando existe o rompimento desse contrato. Então um contrato, por exemplo, de 2 anos é rompido com 1 ano, tem essa cláusula penal que o novo empregador, desejando contar com os serviços desse atleta, pagaria uma indenização de até 100 vezes a sua remuneração anual. Olha, e o próximo questionamento é da Pérola de Souza, que é presidente da Associação dos Atletas Profissionais de Bodyboard do Paraná. Vamos a ela? Pérola. Se o atleta pagar para o INSS como autônomo e ele sofrer um acidente, como que ele pode comprovar que sofreu um acidente? E aí, Aguaio? Como ele sofreu um acidente, por isso que na Lei Pelé também rege sobre esses contratos terem um seguro, né? É uma questão muito polêmica, porque para comprovar, primeiro, se tem uma partida, um evento televisionado, fica fácil comprovar a sua lesão. Já em treinamento, vai precisar de testemunha para saber se ele foi em treinamento, se foi no seu dia a dia, na vida particular. Então são questões que eu acho que aí pega um pouquinho para saber como realmente foi essa lesão. Mas muita gente busca a Justiça do Trabalho, o próprio INSS, para tentar garantir esse direito. Porque é uma parte polêmica essa do acidente de trabalho do atleta, porque para comprovar se foi na hora de treinamento, se foi na hora do laboral mesmo do evento, né? Eu tive duas situações, uma com um atleta de voleibol, que inclusive jogou aqui no Rexona, depois teve um acidente de trabalho numa equipe do norte do Rio de Janeiro.
E essa atleta sofreu uma lesão num treinamento, mas tinha as testemunhas, saíram diversas notícias, né? E com base nisso, o Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro, uma ação que tramita lá no nosso escritório, atua lá, e daí foi dado o provimento, né, ao nosso pedido com relação a esse acidente. E uma outra situação de um atleta, daí sim, televisionado, inclusive os Jogos Abertos do Paraná, o atleta sofreu um acidente, uma partida decisiva, né, quer dizer, todo mundo viu, tá sendo televisionado, e daí diante dessa prova de vídeo, e além depois também toda a perícia que foi feita, a Justiça do Trabalho também concedeu o benefício ao atleta. A diferença é que a estabilidade acidentária, isso é importante frisar, seria, depois dos 15 dias, né, do auxílio do acidente, teria 1 ano, né, um trabalhador normal teria 1 ano. E no caso do atleta, que ele tem o prazo sempre por contrato determinado, para o prazo do atleta determinado, o período de estabilidade também se encerra ao término do contrato. Então, por exemplo, se o atleta sofreu uma lesão, faltando 6 meses para o término do seu contrato, então o período de estabilidade que a Justiça do Trabalho tem concedido para pagamento dos salários seria tão somente os salários desse período. Olha, daqui a pouquinho a gente vai caracterizar bem o que é o acidente de trabalho para o atleta. Ele tem algumas peculiaridades diferentes, por exemplo, de um outro tipo de trabalhador. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa situação. E temos mais uma pergunta agora da Letícia Gabriela. Vamos a ela? Eu gostaria de saber o tempo que a pessoa se dedicou ao esporte pode contar na aposentadoria. Mais uma nadadora. E aí? Conta, com certeza. Depende, né? O tempo que tiver registrado com carteira de trabalho, né? Aí sim vai contar. Hoje no Brasil tem uma polêmica até interessante, que até o presidente do nosso Brasil levantou de querer dar uma aposentadoria especial para os campeões do mundo. Aliás, qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu sou a favor, se for para dar uma aposentadoria especial para os campeões do mundo de futebol, tem que dar para os campeões olímpicos, tem que dar para os campeões de modalidades diferentes, porque a lei é igual para todos. Eu sei que eles são orgulhos nacionais, fizeram isso, mas como nós somos um país democrático, igualitário, acho que tem que, se for para estender um benefício de uma aposentadoria para campeões do mundo, tem que ser estendido para as demais modalidades. Eu acho que é a coisa mais justa. Inclusive os paralímpicos, né? Exatamente, inclusive os paralímpicos. Diante dos contratos por tempo determinado, como é que fica a contagem do tempo de aposentadoria? Rapidinho para a gente ir pro vai contar a partir de cada contrato. Por exemplo, o atleta trabalhou 2 anos, vai contar aqueles 2 anos, ficou 1, 2 meses sem trabalho, voltou, teve um contrato de mais 1 ano, vai contando cada contrato de forma individual e são somados, né, no final do tempo de serviço. Bom, voltando a falar sobre a legislação relacionada aos atletas profissionais, o que é acidente de trabalho para os atletas profissionais? Uma lesão pode ser um acidente de trabalho, doutor Itamar? Uma lesão que impossibilite o atleta de trabalhar, sim, e que mais que 15 dias para efeitos legais já seria considerado como acidente de trabalho. Que seria os 15 dias do INSS e depois pelo clube. Né? E quando um atleta morre durante uma partida, como nós já tivemos, quando acontece alguma situação em especial com o atleta que leva à morte, o que a legislação prevê? Daí teria a questão da indenização, né, que a família poderia pleitear isso na justiça. Agora, o que o clube deve fazer, e isso está previsto na legislação desportiva brasileira, na Lei Pelé, é que garanta, no mínimo, uma indenização equivalente a 1 ano de remuneração. Obviamente que uma morte tem um valor maior que 1 ano de remuneração, daí o judiciário vai analisar, né, vários aspectos, principalmente a expectativa de vida, vários outros aspectos que o atleta, o tempo de vida ainda que teria, né, considerado até 65 anos de idade, normalmente para pagamento de pensões e etc. Né? Agora, nós tivemos uma decisão importante em relação ao Robson Corsi, que era jogador de futebol, né, que morreu em Guarapuava. Hoje teve uma notícia que foi terminado o inquérito, né, e realmente a quadra estava com um problema de manutenção, uma série de problemas, né, que certamente vai gerar consequências, né, para o clube e para o município. Mas, Sibeli, eu queria até fazer uma constatação, um levantamento. É importante o telespectador entender que hoje no Brasil, no país,
praticamente 90% das pessoas que praticam o esporte como atividade profissional, a maioria delas não tem um contrato de trabalho com uma entidade de prática desportiva. Vamos lembrar dos atletas de outras modalidades que vivem de patrocínio ou leis de incentivo do Estado. Por exemplo, as leis estaduais, as leis municipais e a lei federal agora que foi sancionado. É porque na época de Copa do Mundo todo mundo pensa que ganha igual o jogador, né? Salários milionários. Isso é bom o telespectador entender que somente 2% dos atletas da alta casta que têm os salários milionários, né? E você acabou explicitando aqui pra gente uma outra situação, né? Que aqui no Paraná se recebe pelo mínimo regional, é isso? Exato, porque não existe o sindicato patronal para estabelecer um piso salarial. Mas o que é importante para o atleta estar entendendo? Hoje, nós precisamos do apoio das indústrias, do comércio, dos prestadores de serviços e principalmente do Estado. Quando o Estado, o município e a União prepara leis que incentivem os atletas, isso é um ganho para ele que é fundamental. Hoje nós temos uma discussão aqui se a Copel, a empresa do Paraná, vai patrocinar o Estado do Atlético para ajudar na Copa do Mundo. Eu acho importante a Copel participar, mas não só no futebol, mas ajudar uma equipe de vôlei, a equipe de Londrina, que é tradicionalíssima no basquete no cenário nacional, as equipes de Maringá, que são do handebol, que também são importantíssimas também para o destaque no cenário paranaense. Então, eu acho que chegou a hora do Estado do Paraná dar mais apoio para os atletas. Aliás, vocês estão com um projeto para mandar para a Assembleia Legislativa para regulamentar a lei de incentivo ao esporte? O Estado do Paraná, existe hoje 3 leis que possibilitam as empresas, os prestadores de serviço apoiar os atletas, mas só falta uma regulamentação do governo do Estado por isso. Eu acho que esse governo ele pode deixar um grande legado para o esporte paranaense se colocar no projeto orçamentário do Estado uma dotação orçamentária significante para o esporte e, quem sabe, propor a criação de uma Secretaria Estadual do Esporte, já que nós vamos ter uma Copa do Mundo no Paraná e vamos ter uma Olimpíada em 2016, eu acho que é muito importante. Vale lembrar para o espectador que Curitiba tem uma mini lei de incentivo ao esporte, mas municípios como Paranaguá, Londrina, Maringá, têm leis na íntegra que possibilitam pessoas que querem deduzir do IPTU, do ISS, apoiar o esporte. Curitiba também poderia dar esse passo importante de ampliar essa lei de incentivo ao esporte, como o Estado do Paraná aprovou, e só falta regulamentar. Quem quer receber algum apoio de esporte nacional, até o dia 15 de setembro, o governo federal está recebendo inscrições para ter o incentivo da lei federal do incentivo ao esporte. Bom, já que a gente está falando na legislação relacionada ao esporte, vamos voltar um pouquinho naquela questão da aposentadoria. O atleta tem uma carreira muito curta. Até a lei anterior dizia que ele seria dono do próprio passe com 32 anos, né? Ele já nem sabe se ele estaria ou não trabalhando e qual que seria o interesse dele ter o próprio passe, né? Mas como é que fica essa questão hoje do atleta? Ele pode compor com outras... Como é que ele se relaciona hoje em relação a essas temáticas? Ele é a família que é dona do passe? Antigamente tinha o passe, hoje como que é? Hoje existe a cláusula penal, que seria uma multa, cláusula indenizatória. Uma indenização, né, pelo cumprimento do contrato. Então, o atleta, às vezes, pode receber um valor maior, tendo uma participação, né, não só o clube recebendo a cota que tem, normalmente é acertado junto com os empresários e o próprio atleta recebe um valor significativo. Por exemplo, o atleta recebe R$1.000, né, mensal, então a cláusula dele penal é 100 vezes a remuneração anual. Então a remuneração anual seria R$1.000 vezes 13, seriam 13 mil, considerando o 13º salário, né? Então vezes 100 seria 1.300.000, quer dizer, um atleta com tão somente R$1.000 de salário já teria uma cláusula penal de R$1.300.000. Então o atleta tendo uma participação dentro desse valor, um exemplo, 20%, o atleta já tem, digamos assim, uma poupança de 20%, seria R$260.000. Aí cabe ao atleta, claro, administrar, porque a carreira é curta. Então... E é importante ressaltar, como o nosso país atingiu uma estabilidade econômica, nós conseguimos atrair atletas internacionais para praticar as modalidades no nosso país. Como você vê hoje argentino praticando, jogando em equipes de vôlei, nas equipes de
futebol você vê colombiano, equatoriano. O Atlético fechou agora com o Guerrero e o argentino Nieto, né? E tem a questão do Nahuel Pan também. Como é que ficam essas questões? Por exemplo, o jogador de futebol, ele obedece à legislação do país que ele vai jogar? Como é que fica essa questão também do próprio visto? Nós temos uma legislação, vale ressaltar para as pessoas o seguinte: a legislação que hoje nós seguimos, que é a Constituição Federal, as legislações federais, a CLT, um atleta estrangeiro para atuar no nosso país, ele tem que ter uma autorização do Ministério do Trabalho. Então ele só pode firmar um contrato depois que ele ganha o visto de trabalho no Brasil. Então aí ele pode permanecer no Brasil. Já nessas questões que envolvem o rompimento de contrato, muitas dessas questões aí eu acho que já deixo aqui para o doutor aqui. Do caso específico da Ariel, eu prefiro até não comentar, porque eu advogo para o Curitiba na questão desportiva disciplinar, e tem os colegas que atuam na parte trabalhista, né? E o jurídico interno do clube, daí até para não polemizar com relação à questão do contrato daí da Ariel, eu prefiro não me mencionar. Tudo bem. Mas... Bom, nós temos uma pergunta aqui do Walter Lúcio, ele é de Pernambuco. Se um atleta for revelado nas categorias de base de um time, qual é a segurança deste time? Quais são os seus direitos sobre esse atleta? O direito do clube, ele pode, já pode, tem a legislação prevê, o clube pode fazer um contrato já por 5 anos, né? Pode, um prazo mínimo de 3 até 5 anos. Então o atleta, comprovadamente, ele participando da categoria de base do clube por 2 anos, por exemplo, dos 14 anos aos 16, jogando as categorias lá, infantil, mirim, juvenil, depois no primeiro contrato pode ser feito até 5 anos. Só que existe daí toda uma situação que a CBF já não registra os 5 anos, registra 3 anos, que ela acaba seguindo a legislação internacional, que é a legislação da FIFA, né? Mas tem essa garantia para o clube. Nessa reformulação da Lei Pelé, um dos pontos principais e cruciais é voltar a valorizar o clube formador, seja de qualquer modalidade. No país, as pessoas têm que entender que muitos atletas ficaram em mão de empresários, procuradores, que usavam aquela formação do clube, depois tiravam aquele atleta do clube para depois negociá-lo. Com a nova política que quer se impor na Lei Pelé, vai ter mais resguardo para os clubes formadores. Eu sou a favor disso, porque se um clube investe desde a base de uma criança, dá estudo, dá tudo, e chega na hora de comer o filé mignon, você vai pegar o osso? Não dá. Eu acho que tem que valorizar o clube formador. Nesse ponto a Lei Pelé está certa, na reforma. Além desta, quais outras situações, quais outros artigos, quais outras reformas o senhor está entendendo interessante no que se refere à Lei Pelé, nessa reforma? Tem a democratização da exibição de imagens, né? Hoje, para a TV educativa, ou, por exemplo, a Globo, como detém dos maiores eventos esportivos, a própria Record, ela tem um limite de exibir de forma jornalística as imagens daquele evento. Essa é uma das propostas também de que está se debatendo a porcentagem de se exibir um espetáculo que outra emissora tem com detenção daqueles direitos. A outra é que baixa do direito de arena dos atletas de 20% para 5%. Então tem uns pontos polêmicos, que tinha um dos pontos polêmicos também, que era do agente... o ex-atleta ser um monitor de esporte. O Conselho Regional de Educação Física lutou contra, porque entende que tem que ser uma pessoa que tem formação acadêmica, que estudou para preparar bem os atletas, e nesse ponto eu também apoio o Conselho Regional de Educação Física. Olha, são muitas as questões relacionadas à atividade do atleta em relação à questão da justiça e aos seus direitos, mas vamos repetir algumas que também são bem importantes. O atleta que tem uma ação na justiça, como é que fica? Ele pode jogar, doutor Itamar? Veja, o atleta pode, tem todo o direito, né, de estar trabalhando outro empregador, e o antigo empregador tem uma demanda judicial. Agora aconteceu um caso, foi importante a pergunta, teve um caso interessante ano passado, que a Confederação Brasileira de Futebol de Salão editou uma resolução número 6 de 2009, simplesmente vedando o registro dos atletas, ou seja, o atleta ficou proibido de participar de competições, inclusive atletas de nível de seleção brasileira, atletas de ponta, renomados, disputando Liga Nacional, que tinham demandas trabalhistas e ficaram impedidos de jogar, né? E daí
com as medidas judiciais que nós ingressamos na Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, outros colegas ingressaram no estado de São Paulo, foi, claro, obviamente derrubada essa resolução arbitrária e os atletas puderam jogar normalmente. E foi um ato até interessante da Confederação, porque tão somente para coagir os atletas foi feita essa resolução, porque em nenhum momento a Confederação Brasileira de Futebol de Salão questionou qualquer medida judicial. Então, ou seja, a Justiça derrubava essa medida e não existia nenhum tipo de recurso por parte da Confederação. Bom, uma questão também que preocupa, Fábio, o atleta, ele se aposenta muito cedo. Na realidade, ele deixa de viver essa vida como atleta, ele vive esse período como atleta por um período muito pequeno. Como é que fica? O que é que o atleta ele tem que se preocupar com o depois? Já que ele ganha um salário mínimo regional aqui no Pará, nem todo mundo é jogador de futebol. Qual que é a orientação, então? E se ele se aposenta, eles não devia de ter uma legislação diferenciada para esse tipo de profissional? Como é que vocês verificam? O que é que está acontecendo hoje com esse atleta? Porque ele sai dessa atividade profissional, o que é que ele vai ser? Treinador, técnico, ele é formado em educação física, ele não é? Não há essa preocupação também? A maioria dos ex-atletas, até na fase da transição para a aposentadoria dele, a maioria deles vivem nesse mundo do esporte. É difícil eles deixarem esse mundo do esporte, até porque é uma adrenalina, ninguém consegue deixar esse mundo, porque além de ser saudável, você pode contribuir não só da forma, vamos dizer assim, a gente só pensa do lado financeiro, não, mas tem muito trabalho social feito por atletas que resgatam crianças de favelas, dão uma formação fantástica para as pessoas, porque o esporte disciplina as pessoas, deixa as pessoas com uma nova filosofia de vida, e isso, um país que tem isso como assim, apoio, como você vê a China hoje é a maior potência do mundo, mas porque investiu no esporte. Cuba é um exemplo disso. Então, no dia que o Brasil dá apoio para os ex-atletas, ajudar a formar novos atletas, você tem certeza de uma coisa, esse país que já é a promessa sempre, o país do milênio, do novo milênio, no dia que apoiar de verdade o esporte, levar a sério o esporte, você pode ter certeza, como de muitas matérias que nós acompanhamos no dia a dia, vai mudar. Só que essa questão da aposentadoria do atleta, a AGAP, que é a Associação de Garantia do Atleta Profissional, que é presidida pelo ex-campeão do mundo, Wilson Piazza, ele luta há muitos anos isso para ter um regime diferenciado para os atletas. Eu sou a favor dessa mudança, mas é um debate que o Congresso Nacional está há muitos anos tentando resolver, né? Rapidamente, para a gente finalizar. É a mesma opinião, é a mesma situação, porque o atleta realmente precisa de um aspecto diferenciado, porque a profissão dele realmente é diferenciada e a carreira é realmente muito curta. Então, se tiver um benefício dessa natureza que o Piazza briga já há muito tempo, realmente seria muito importante para os atletas de todas as modalidades. Muito obrigada pela presença dos senhores que estiveram debatendo hoje esse tema importante, né? Ainda mais agora nesse momento de Copa do Mundo que todo mundo, pelo menos os meninos, estão sonhando então em ser jogador de futebol ou ter outras profissões e os jogadores de futebol integrar, quem sabe, a seleção brasileira no futuro. Obrigada a você de casa que nos acompanhou. Este programa pode ser revisto no site www.rtve.pr.gov.br. Até a próxima edição.